Hebreus 2, parte 2. Estudo da palavra, Deus e nós. Amados, os estudos da palavra são gravações de lives realizadas no Instagram, @DeusSNós e @aura.celeste_. Distribuídos, os dons de acordo com a vontade, do Espírito Santo. Não foi a anjos que ele sujeitou o mundo que há de vir, a respeito do qual estamos falando. Ou seja, viu? É como nós falamos, a nossa esperança não se resume apenas a esse mundo, mas ao mundo que há de vir, que é muito melhor, vai ser governado por Cristo. Olha que maravilha, não vai ter mais injustiça, não vai ter mais doença, não vai ter morte. Imagina um governo de Cristo, cara, é o sonho de qualquer um. Oh, meu Deus, acabou a roubalheira, acabou a corrupção, acabou as injustiças, Acabou. Não foi a anjos que ele sujeitou, o mundo que há de vir, a respeito do qual estamos falando. Mas alguém em certo lugar testemunhou dizendo: quem é o homem para que ele se importe? E o filho do homem para que com ele te preocupes. Olha aí, ó. Quem é? Quem é o homem para que com ele te importes? E o filho do homem para que com ele te preocupes? Tu fizeste um pouco menor do que os anjos e o coroaste de glória e de honra. Tudo sujeitasse debaixo dos seus pés. Ou seja, está falando aqui de Adão. Está falando aqui de Adão, porque Deus fez Adão um pouco menor do que os anjos. Por quê? Porque Adão não tinha espírito. Adão não tinha espírito. Adão era apenas um ser natural. Ele tinha um fôlego de vida. Então, o primeiro Adão, o homem Adão, foi feito do pó da terra e ele era uma alma vivente. Ele foi feito abaixo dos anjos. Por isso, Jesus Cristo teve que vir em corpo. Por isso que Deus teve que se fazer carne. Mas Jesus sim tinha um espírito. Entende? E aí a gente vai ver aqui, conforme ele continua falando, tá? Aqui o apóstolo Paulo está citando o Salmo 8. Ele está citando aqui o Salmo 8. Ao lhe sujeitar todas as coisas, nada deixou que não lhe estivesse sujeito. Agora, porém, ainda não vemos, eu até escrevi aqui, Adão recebeu tal honra e glória como o Deus desse mundo. Salmos 8, do 5 ao 8, versículo 5 ao 8, e o Salmo 82. Então, continuando aqui, Ao lhe sujeitar todas as coisas, nada deixou que não estivesse sujeito. Ou seja, veja o que Deus fez com Adão, tá? Com o primeiro Adão. Ele coroou Adão de honra e glória. Adão era um Deus aqui na terra. Era Adão que iria governar sobre toda a terra, sobre todas as obras das mãos de Deus. Deus com D minúsculo, Mas o que aconteceu? Satanás enganou, Veja, ou seja, desde o início foi um engano, Através do engano. Enganou Eva e Adão acabou caindo, Eva foi enganada, Adão não, Mas enfim, agora porém ainda não vemos que todas as coisas lhe estejam sujeitas. Vemos todavia, ou seja, aquele por um pouco de tempo foi feito menor que os anjos. Quem? Jesus Cristo. Você vê que parece que ele está repetindo a mesma coisa que ele falou antes? Mas por quê? Porque primeiro ele estava falando do primeiro Adão. Entendeu? Aqui, essa sentença primeiro, que a gente leu, é sobre o primeiro Adão. Mas agora ele começa a falar sobre o segundo Adão. Então, ele não está repetindo as coisas. Entende? Quando a gente lê só a letra com a nossa alma, a gente não consegue fazer essa separação. A gente não consegue saber de quem que esse autor está falando aqui. De quem que ele está falando? Quando começa o primeiro, quando termina, quando começa o segundo, quando termina. Mas quando a gente lê, guiado pelo Espírito Santo, então ele faz a separação certinho das coisas. Veja, agora, porém, ainda não vemos que todas as coisas lhe estejam sujeitas. Ou seja, não estamos sujeitas ainda todas as coisas aos seres naturais. Ou seja, o primeiro Adão perdeu a autoridade dele. Quem é que governa hoje esse mundo? Satanás. Quem era para governar era Adão, o primeiro Adão, o Adão físico, o Adão terreno. Mas ele perdeu essa autoridade para Satanás, que o enganou, que enganou a Eva. Porém, entretanto, aquele que por um pouco foi feito menor, por um pouco, só um pouco.
Veja, só um pouco. Por quê? Porque Cristo, apesar de ter vindo em corpo humano, ele era espiritual. Entende? Ele foi feito só por um pouco menor do que os anjos. Por quê? Porque ele estava preso a um corpo humano. Entende? Ele ainda não podia revelar quem verdadeiramente ele era. Porque existia uma coisa a ser cumprida. Existia um projeto, um plano divino e perfeito que foi engendrado, olha, planejado muito antes da criação do mundo. Porque Deus é soberano. Ainda que algo venha a acontecer, ele já sabe. Então ele pode arquitetar algo de sobreaviso antes que aquilo aconteça. Por quê? Porque para ele o tempo presente é contínuo. Entende? Ele não tem passado e nem tem futuro. Deus vê o tempo como um presente contínuo. Então ele pode fazer coisas antes daquilo vir à existência. Ele pode decretar coisas. Entende? Em toda e qualquer fração de tempo. Porque essa fração de tempo não existe para ele. É o único que está dentro dessa faixa. É Deus. Entende? É o único, porque ele é Deus. Então, as escrituras dizem, vemos, todavia, aquele que por um pouco, foi feito menor do que os anjos. Jesus, coroado de honra e de glória. Viu? Jesus. Viu como ele agora está falando de Jesus? Por um pouco. Por um pouco. Por quê? Porque Jesus Cristo estava em corpo humano. Mas dentro de Jesus existia um espírito, coisa que Adão não tinha. Entende? Você vê as escrituras como ela é sutil, como o Espírito Santo ele é sutil em encobrir, através das palavras, a sabedoria. Está aqui, a sabedoria está aqui. Ele está falando aqui. Mas se você não tiver intimidade com o Espírito Santo, você não sabe o que está intrínseco aqui. Porque não está escancarado. Entende? Isso aqui é uma linguagem do reino. Para as pessoas que estão dentro do reino e que buscam, né? Como nós estamos aqui buscando, né? Essa sabedoria, estamos buscando que isso, né? Nos seja dado, nos seja revelado. Então ele fala, Jesus coroado de honra e de glória por ter sofrido a morte. Morte o quê? Morte física. Jesus sofreu morte física para que pela graça de Deus, ou seja, pelo favor de Deus, em favor de todos, veja, em favor de todos, ou seja, Jesus não precisava, viu? Ele morreu para nos dar um favor de Deus, entende? Jesus não precisava morrer. Jesus não tinha pecado, ele não cometeu pecado, ele não conheceu pecado. E o apóstolo Pedro diz que nenhum dolo saiu da boca de Cristo, nenhum engano saiu da boca de Cristo. Jesus nunca proferiu nenhuma mentira. Jesus nunca teve sequer que voltar atrás de nada que ele disse. Então, Jesus sofreu essa morte física em nosso favor, viu? Esse é o favor de Deus, entende? O favor de Deus é esse. Ele trouxe alguém santo para o mundo para poder morrer em nosso lugar. Essa é a troca, entende? Esse é o plano de Deus, é a troca divina. A troca dos Adãos, entende? Dos Adãos, como se é que eu posso dizer isso? Um Adão natural e o Adão espiritual. O primeiro Adão, o da terra, né, o terreno, e o Adão celestial, Jesus Cristo. Então, para que ele pudesse sofrer a morte, para que pela graça de Deus, em favor de todos, experimentasse a morte física, ao levar muitos filhos à glória. Viu? Muitos filhos à glória. Muitos filhos à glória. Viu? Ou seja, não está mais falando de filhos naturais. Está falando de filhos espirituais. Que foram levados à glória. A glória de Deus. A glória do Pai. Entende? Não são filhos naturais. Convinha que Deus, por causa de quem e por meio de quem tudo existe, ou seja, é por causa de Deus e por meio de quem tudo existe, por causa de Deus, por meio de Deus tudo existe, tornar-se perfeito mediante o sofrimento. Ou seja, Jesus sempre foi Deus, sempre foi o Filho de Deus, sempre foi perfeito. Mas como um ser humano, ele precisava aprender a sofrer. Ele precisava aprender a sofrer. Por quê? Porque nós sofremos. Nós sofremos. Entende? Então ele precisava ser exatamente como nós. Ele precisava ser uma semelhança nossa.
Ainda que nada, ele não merecesse nada. Ele verdadeiramente, Jesus não merecia sofrimento nenhum. Jesus não merecia nada de mal. Entende? Mas ele precisava ser aperfeiçoado no sofrimento. Como dizem por aí, né? Todo trabalhado no sofrimento. Porque ele merecia? Não. Em nosso lugar. Sabe para quê? Para que nós, que hoje não merecemos nada de bom, possamos receber. Entende? Ele sofreu para que hoje nós possamos receber a glória de Deus. Então, quando a gente diz que a gente não merece, realmente não merece não. Mas a gente recebe pela graça mesmo. Por isso que o nome é graça. Se não fosse graça, seria por mérito. Mas não é por nosso mérito, entende? O mérito foi de Cristo. É por isso que a glória é para Ele e não para nós. Entende? Você vê como muda o foco? Entende? Nós não somos sujeitos ativos. Não somos nós que fazemos. Nós somos sujeitos passivos. Nós recebemos. Entende? Nós recebemos, né? Para aquele que já estudou português aí, né? A gente sabe que existe diferença entre sujeito ativo, né? Ambos são sujeitos, mas um faz e o outro recebe. Nós somos aqueles que recebemos. Essa é a troca divina. Essa é a famosa graça. A graça é isso daí, é essa troca. Alguém foi lá, sofreu no nosso lugar, não merecia sofrer, para que nós hoje que não merecemos não sofrer, a gente possa receber o não sofrimento. Entende? Então a gente não tem que ficar aceitando uma vida de sofrimento. Ah, coitadinho de mim, pobrezinho. Ah, não. Jesus Cristo foi feito. Sofrimento, ele sofreu, para que a gente hoje pudesse viver uma vida de filho de Deus. Entende? Ele sofreu no nosso lugar. Isso aqui é uma troca. Mas isso daqui é para todos? Não. Isso daqui é para quem recebe. Isso daqui é para quem conhece. Isso daqui é para quem que é experimentado na fé, no conhecimento da graça e do nosso Senhor Jesus. Foi isso que o apóstolo Pedro disse. Cresçam no conhecimento da graça e do nosso Senhor Jesus Cristo. Se a gente crescer nesse conhecimento, a gente vai começar a ter o poder, a receber o poder que a maioria das pessoas, que embora sejam irmãos, não recebem. É porque não é verdade? Não. É porque elas simplesmente não recebem. Aí é aquilo que o apóstolo Paulo disse: você que come carne, não se desfaça do seu irmão que só come legumes. Entende? Cada um viva de acordo com a sua fé. Agora, se você quer comer carne também, cresça para você comer carne também. Entende? Você não quer comer carne, tudo bem. Ninguém vai obrigar você a comer. A gente come. Não tem problema não. Eu sou daquela que come tudo. Entende? Eu como legume, eu como carne, eu como frango, eu como peixe. Eu como, entendeu? Eu como tudo. O que o Senhor me der, eu estou aceitando, tá? Quem não quiser, pode mandar, porque eu estou aceitando. Então, ao levar muitos filhos à glória, convinha que Deus, por causa de quem, por meio de quem tudo existe, tornasse perfeito, mediante o sofrimento, o autor da salvação deles. Quem? Jesus Cristo. Então, Jesus Cristo foi trabalhado no sofrimento para se tornar autor da nossa salvação. Entende? Isso foi a troca. Essa aqui é a graça. Ora, tanto o que santifica, que é, quem é que nos santifica? Deus, Jesus Cristo. Quanto os que são santificados, são santificados. Ou seja, nós somos santificados, nós somos separados, nós somos diferentes, nós somos incomuns, nós não somos comuns. Nós fomos retirados do mundo, entende? Separados do mundo. A gente ainda está vivendo no mundo, mas a gente não pertence mais ao mundo. Entende? Nós estamos vivendo no mundo, mas nós não precisamos viver no mundo como se nós ainda pertencêssemos ao mundo, de forma da antiga maneira de viver. Se a gente vive da mesma forma como nós vivíamos antes de receber Jesus Cristo, então a gente está tornando essa graça inútil. A gente está dizendo que essa graça para a gente é inútil. É o que ele está dizendo. Lembra aqui quando a gente leu aqui no versículo 3? Como escaparemos se negligenciarmos tão grande salvação? Entende? Se a gente negligencia essa salvação, ou seja, se a gente, sabe, não dá bola para isso, não dá importância para isso, como que a gente vai escapar? E não tem como. Esse aqui é o plano de Deus.
Entende? Isso aqui foi um plano perfeito de Deus para dar para a gente exatamente aquilo que a gente não merece. E o Filho dele carregou tudo aquilo que a gente merecia. Jesus suportou em vida e no corpo dele tudo aquilo que a gente merecia. Não foi poupado nada. Deus não poupou nada, nenhum sofrimento para o Filho dele. Por isso que hoje o apóstolo Paulo diz que a gente pode ter intrepidez em se achegar ao trono da graça e misericórdia de Deus para achar socorro em tempo oportuno. Então a gente pode chegar de boa, sem vergonha, sabe? Sem falsa humildade diante do Pai e dizer: Pai, eu sou teu filho. Eu vim aqui para falar contigo. Eu vim falar com meu Pai. Veja, um juiz, um rei, pode ser muito importante. Mas se ele for pai, ele não vai falar com seu filho com todo aquele trato, toda aquela, sabe, aquela formalidade. Não, os filhos são diferentes. Os filhos têm privilégios que as outras pessoas não têm. E veja, Deus não abonou Deus não botou nenhum pecado debaixo dos panos, debaixo do tapete. Pelo contrário, ele cumpriu tudo em Cristo Jesus, para que hoje fosse nos entregue tudo perfeito. Entende? Então, tanto o que santifica, que é Jesus Cristo, quanto os que são santificados, que somos nós, provém de um só. Mais uma vez, viu? A unidade. Provém de um só. Por isso, Jesus Cristo não se envergonha de chamá-los irmãos. Oh, glória! Nós somos irmãos e irmãs de Cristo. Nós somos membros do corpo de Cristo, né? Mas veja, Jesus Cristo também é o Pai eterno. Jesus Cristo também é Deus. Então, veja, olha que coisa maravilhosa. Por Jesus Cristo ser o próprio Deus, né? Mesmo sendo... a gente não entende, né? O mistério da Trindade, né? A gente não consegue compreender isso de forma perfeita ainda. Eu gostaria muito de poder explicar isso hoje para vocês, mas vocês ainda não compreenderiam. Então, vai ficar um pouquinho mais para frente, mas garanto a vocês que se vocês tiverem paciência, vocês vão aprender. Por quê? Porque nós estamos colocando os alicerces, estamos colocando os fundamentos para que vocês venham compreender as coisas de forma completa, sem ficar dúvida, sem ficar coisas confusas, sem ficar coisas pela metade, pelo caminho. Nós precisamos lançar, né, os alicerces, né, nós precisamos compreender as coisas de forma, vamos dizer assim, clara, né, para que a gente não venha ficar depois entendendo uma coisa mais ou menos, outra coisa, sabe, de outra forma, e depois a gente venha trazer confusão. Tá? O ideal é a gente entender passo a passo, para que a gente venha ter o completo, tá? O conhecimento, né? Conforme a gente consegue receber. Então vamos seguir. Tá? Ele não se envergonha de chamá-los irmãos. Ele diz: proclamarei o teu nome aos meus irmãos. Viu? O nome de Deus aos meus irmãos. Pai. Hoje, o nosso Pai é o mesmo Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, daquele que andou nessa terra, fazendo bem, curando a todos, né? São os irmãos, né? Na assembleia te louvarei. Veja, isso daqui está escrito no Salmo 22. Ou seja, olha o fundamento da palavra de Deus. Entende? Jesus, lá no Salmo 22, o apóstolo, o autor de Hebreus está dizendo que está falando de Cristo. Significa que Davi, que era um profeta, estava falando de Cristo. Quem poderia dizer que era Jesus? Mas é Davi. É Davi que está falando. Entende? Muitas pessoas que leem sua letra, elas não entendem que Davi era um profeta. Então, Davi muitas vezes falou sobre Jesus. Jó, muitas vezes Jó entrou e saiu de falas. Eliú, que está no livro de Jó, muitas vezes entrou e saiu ali de falas que se referem a Jesus Cristo. Então, o Antigo Testamento é a sombra, né? Como nós já aprendemos, né, Tiaguinho? É a sombra do Novo, e Jesus Cristo está oculto lá. Mas você vê que aqui o autor hebreu está, né, desmascarando, trazendo à luz, está revelando Jesus, viu?
no Salmo 22, a gente vê Jesus. Ou seja, ele estava falando sobre Jesus. E também, nele porei a minha confiança. Veja, aqui ele está falando de Isaías 8:17, que está aqui, ó, no rodapé da minha Bíblia. Então, mais uma vez, viu? São falas de Jesus. Está se referindo a Cristo. Entende? Você vê, é como uma lei. A lei, ela sempre traz, né, a fundamentação em outras leis. Né? Para um juiz ele dar uma sentença, ele precisa se apoiar na lei. Ele não pode dar uma sentença baseada no que ele quer. Né? Ah, não, eu resolvi fazer isso aqui. Não. Ele precisa fundamentar através de uma lei. Veja, é o que está sendo feito aqui. Ou seja, é a lei de Deus. É a lei pura de Deus, entende? Vê que as escrituras, ela fala de si própria, ela responde a ela mesma. Nada fica sem resposta nas escrituras. Ela não é contraditória. Então diz, né? Nele porém minha confiança. Novamente ele diz, aqui estou com os filhos que Deus me deu. Viu? Isso aqui é Jesus falando. Aqui estou com os filhos que Deus me deu. Viu? Aquela semente, né, que foi gerada lá, quando a gente fala, né, que está escrito em João 12, 24 e 25. Aqui os filhos que foram gerados através dessa semente que é Cristo. Se Cristo não tivesse morrido, se essa semente não tivesse caído na terra, germinado, não teria. Hoje nós não teríamos nascido dele. Hoje nós não seríamos chamados de filhos de Deus. Portanto, visto que os filhos são pessoas de carne e sangue, viu? Os filhos são pessoas de carne e sangue. Ou seja, existe como é que eu posso dizer? Um limite aqui. São pessoas de carne e sangue. Ou seja, esse filho, né? Esses novos nascidos ainda habitam em carne e sangue. Nós ainda estamos aqui nesse corpo, né? Inclusive, nós precisamos, né? Porque para viver aqui na Terra, a gente precisa de um corpo, né? A gente não vê aí as almas, né? E os espíritos, né? A gente precisa, né? Para a gente existir aqui, a gente precisa do corpo. Então, são seres, o que seja, carne e sangue, seres humanos. Vai ter algumas traduções, tá? Que vai dizer que são seres humanos. Aqui a minha diz carne e sangue, mas carne e sangue quer dizer ser humano. Ele também participou dessa condição humana. Viu? Ele também participou dessa condição. Ou seja, veja, ele participou. Olha as palavras. Ele participou dessa condição humana. Como assim ele participou dessa condição humana? Significa que dentro dessa condição humana que ele participou, fez parte, existia o ser eterno. O ser que santifica. O ser que é filho de Deus, ele participou, ou seja, ele fez parte. Parte dele estava em carne e sangue. Entende? Ele fez parte dessa condição para que, por sua morte, ou seja, a morte desse corpo físico, desse ser físico, derrotasse aquele que tem o poder da morte física. Isto é o diabo. Ou seja, viu? Quantas vezes a gente já falou aqui que Satanás, ele tem poder sobre a morte física. Então, muitas vezes a gente vê, né? Inclusive, filhos de Deus, crentes, né? Irmãos em Cristo, que morrem de acidentes trágicos, que morrem de doenças terminais. Por quê? Porque essa pessoa, ela estava semeando no campo da natureza humana. Ela não desenvolveu-se espiritualmente para que o seu espírito pudesse governar sobre aquela casa. Aí o que Satanás faz? Ele destrói o corpo. Por quê? Porque essa pessoa não pertence mais ao mundo, mas ela está vivendo como se fosse do mundo, e Satanás não quer. Essa pessoa não serve mais para ele. Essa pessoa não serve mais para o diabo. Então ele destrói o corpo. Porque se ele destruir o corpo, essa pessoa não está mais no mundo atrapalhando os planos dele. Entende? E o que ele faz? Se essa pessoa, ela não viveu a sua carreira da fé, ela vai deixar de receber os benefícios dos herdeiros.
o seu galardão completo. Ela vai receber apenas parte. Porque ao invés de ela ter colocado o foco dela na nova natureza para receber a sua herança aqui no mundo, né, para reinar em vida, né? Por isso que em Romanos 5 o apóstolo Paulo diz que quando nós vivemos em Cristo Jesus, nós reinaremos em vida. Reinar em vida, veja, uma coisa, olha a diferença. Uma natureza é escrava e a outra reina. Você vê que parece que estamos falando coisa, parece um desencontro, né? Parece que negócio doido, rapaz. Uma hora tá reinando, outra hora tá sendo escravo, porque são as duas naturezas. A natureza nascida primeiro, ela sempre vai ser escrava do pecado. Entende? Por quê? Por que Jesus morreu e derramou o sangue dele? Para nos comprar, para nos resgatar exatamente dessa natureza. Então, quando a gente pecar, quando a gente errar, a gente pede perdão e o sangue de Cristo nos purifica. Então, a gente não deve mais nada a Satanás. Entende? E aí a gente avança. Você está entendendo? Olha uma consciência. Olha a consciência espiritual. Então, a gente avança porque Satanás, não te devo nada. Eu fui comprada pelo sangue de Jesus. E você tem desejo de pecar? Não. A pessoa peca porque ela é escrava do pecado. Entende? Mas ela não precisa viver sendo escrava do pecado. Por quê? Porque ela é nova criatura em Cristo Jesus. Então, quando eu sei que aquilo está me dominando, o que eu faço? Pai, é na minha fraqueza que o teu poder opera. Então, eu vou alimentar ainda mais o meu espírito para que o teu poder opere cada vez mais nessa fraqueza da carne. Entende? E aí o meu espírito vai dominar sobre essa fraqueza da carne. Você está entendendo? A fraqueza da carne, o poder do espírito. A fraqueza está na carne e o poder está no espírito. Então, se nós alimentamos nosso espírito, esse poder se manifesta na carne. Você está entendendo? Poder manifesto na carne faz com que a gente não seja mais dominado pela carne, pelo pecado. E aí a gente começa a reinar em vida. Entende? Reinamos através do poder do Espírito Santo, que está em união eterna com o nosso espírito. Você está entendendo? Então, o poder opera onde? No nosso espírito. E quem se beneficia desse poder é a nossa carne. E não só a nossa carne. Quando o nosso espírito está como aquela sarça ardente, quando ele está iluminado, todos os nossos familiares recebem dessa graça. Que eles não merecem, nem sabem. Muitas vezes nem sabem. As coisas para eles começam a dar certo. Entende? Começam a receber coisa que eles nem merecem. Começam a receber livramento. Começa a adoecer menos. Começa, sabe, coisas boas começam a acontecer para eles quando na realidade eles nem merecem. Porque nem têm conhecimento. Eles nem sabem por que aquelas coisas boas estão acontecendo com eles. Mas é por quê? É porque essa janela, né, da salvação está aberta na família. Por isso que, quando a gente leu ali em Atos, né, que fala ali do carcereiro, né, o que o apóstolo Paulo disse? Crede no Senhor Jesus Cristo, será salvo tu e tua casa. A salvação ia entrar na casa dele através dele. Eles fizeram alguma coisa? Não. Ele creu e eles usufruíram disso também. Quando o Espírito Santo vem, ele tem poder para transformar tudo aquilo que é trevas em luz. Entende? Ele converte, é a energia, é o poder de converter. Veja, Deus, o mesmo Deus lá do início, que das trevas trouxe a luz, ele continua fazendo isso, gente. Ó, de forma limpa, maravilhosa, magnífica. E libertasse, veja, e libertasse aqueles que durante toda a vida estiveram escravizados pelo medo da morte. Porque todo ser humano, né, tem medo da morte, né? Tem medo de morrer. Mas nós que estamos em Cristo, nós não temos medo de morrer. Porque a gente sabe que ainda que esse corpo aqui morra, a gente vai receber um corpo novinho, um corpo glorioso, maravilhoso, e que nada pode matar. E outra coisa, ninguém pode tocar em nós se o Senhor não permitir. E o Senhor não quer que ninguém toque em nós. Então, se nós crescermos espiritualmente, mais poder nós vamos receber para nos livrarmos desviarmos dessas ciladas, né? Porque, veja, quem tem poder sobre a morte física é Satanás. Deus não quer levar ninguém. Deus não quer levar os seus filhos. Pelo contrário, ele nos deu o Espírito dele para que a gente vivesse e reinasse em vida. Ele quer que a gente reine em vida.
Né? Então, não é ele que quer que a gente morra. Mas se a gente não semearmos no campo terreno da natureza espiritual e semearmos no campo da natureza física, né, humana, infelizmente, vai ser essas coisas que a gente vai colher. Né? E Deus é justo. Deus já nos deu o poder para que a gente reinasse em vida agora. Ele não obriga. Para a gente poder reinar em vida, o que a gente precisa? É crescer espiritualmente, receber o poder para que isso opere através de nós, né? O poder opera o poder opera na fraqueza. Agora, o poder vem de onde? Vem do Espírito. Vem do Espírito para operar na nossa fraqueza. Ou seja, ele vem do nosso Espírito, que está em união com o Espírito Santo, para ser usado naquela área de fraqueza que a gente tem, né? Naquela área que precisa daquela atuação, daquele poder. Porque em nós mesmos, a gente não tem poder. Na natureza humana, ela não tem poder para vencer o pecado. A natureza humana, pelo contrário, ela é escrava do pecado. Agora, esse poder está em nós. Né? O que o apóstolo Paulo diz em 2 Coríntios? O vaso é de barro, mas o poder é de Deus. Ou seja, o vaso de barro é o que? O nosso corpo. Entende? É nesse corpo humano, é nessa fraqueza humana que o poder de Deus opera. Entende? O espírito está dentro desse corpo, desse vaso. Agora, se a gente não se edificar espiritualmente, se não formos edificados espiritualmente, então a gente não pode reinar. Entende? Só vai reinar quem crescer espiritualmente, né? Quem receber, né, as suas herdades, quem receber o poder. Né? E Deus não vai dar poder para crianças. Imagina. Não sabe nem distinguir a mão do pé, o pé da mão, como é que vai? Como é que vai? Não vai, né? Assim, a gente pode ser imaturo ou inexperiente em alguns aspectos, que requer, né, desenvolvimento. Agora, espiritualmente, a gente precisa ter pelo menos o mínimo necessário, como diz a palavra de Deus. É necessário que se transforme em árvore, né, para que venha dar fruto. Como é que vai dar fruto se a árvore não existir, né? Se for um talinho, como é que o talo vai dar um fruto? Não é no talo, é a árvore que dá um fruto. Então, libertar-se aqueles que durante toda a vida estiveram escravizados pelo medo da morte. Hebreus 10, do 5 ao 18. Em Hebreus mesmo, tá? Hebreus 10, a gente vê sobre a morte, né? Sobre essa questão da morte. Está escrito assim: por isso, quando Cristo veio ao mundo, disse: sacrifício e oferta não quiseste, mas um corpo me preparaste. De holocaustos e ofertas pelo pecado não te agradaste, viu? Mas um corpo me preparaste. Ou seja, olha o Cordeiro Santo que tira o pecado do mundo. Foi-lhe preparado um corpo para que ele oferecesse como sacrifício, como propiciação pelo nosso pecado. Você está vendo? Veja, isso não está escrito que Jesus falou, mas Jesus falou, porque está escrito aqui. Né? A gente não vê nos evangelhos, né, que isso aqui está escrito. Mas em algum momento Jesus falou sobre isso. Veja, é o Espírito Santo que está falando. Veja, é o Espírito Santo que está falando sobre Cristo. Olha, por isso, quando Cristo veio ao mundo, disse: sacrifício e oferta não quiseste, mas um corpo me preparaste. Como é que Cristo pode ter falado isso quando ele veio ao mundo, se ele era um bebê? Se um bebê nem fala. O bebê só chora. Você está vendo que é o Espírito Eterno? Viu? Por quê? Porque o Espírito Eterno, ele está fora do tempo. Entende? Ele está além do passado e do futuro. Ele está fora disso. Então, quem está falando aqui é o Espírito Santo. Jesus era um bebê, ele só sabia chorar. Jesus só sabia chorar quando ele veio ao mundo. Né? Quando ele veio ao mundo, ele veio como um bebê. Então, quem está falando aqui é o Espírito Santo. Por isso, quando Cristo veio, veja, é alguém que está falando de Cristo, né? Veja bem, é alguém que está falando de Cristo. Por isso, quando Cristo veio ao mundo, ou seja, é uma terceira pessoa, não é? Veja, é alguém que está dizendo, por isso, quando Cristo veio ao mundo, ou seja, alguém está falando que quando Cristo veio ao mundo, ele disse:
sacrifícios e oferta não quiseste, mas um corpo me preparaste. Ou seja, o Espírito de Cristo, que é o Espírito Santo, que é o Espírito Eterno, que está falando isso aqui. Porque quando veio ao mundo era um bebezinho. Ele só chorava e mamava, igual qualquer um de nós. Entende? Então, você vê, né, como as escrituras, ela é interessante, né? A forma como a gente entra nas escrituras, a gente começa a perceber que as pessoas, né, estão sendo muito bem designadas aqui. Ou seja, é alguém que está falando de Cristo e dizendo que Cristo disse isso. Entende? Mas Cristo não poderia ter dito isso na nossa língua se ele não sabia nem falar. Ele só chorava e mamava. Né? Aquele bebê que estava ali na manjedoura. Entende? Então a gente vê aqui que é o Espírito Santo que está falando. Entende? Isso aqui é o Espírito Santo que está narrando. Ou seja, é o Espírito de Cristo, o Espírito de Deus, que não está preso a um corpo, entende? Jesus estava ali preso ao espaço e tempo em corpo físico, mas o Espírito não. É como o apóstolo Paulo disse, eu estou preso. Mas o Espírito não. A mensagem de Deus não está presa. O que as Escrituras também dizem? Aonde está o Espírito? Jesus é o Senhor, né? Onde está o Espírito do Senhor, ali a liberdade. Ou seja, o Espírito é livre. Não existe nada que possa deter o Espírito. Entende? Então, veja bem conforme as Escrituras, ela mesma, né? Ela se explica. Ou seja, a Escritura, apesar de ter sido escrita, né, por homens, ela foi inspirada por Deus. Então, o autor das Escrituras é Deus. É o Espírito Santo. Entende? Isso é muito profundo. O corpo me preparaste, ou seja, o corpo de Cristo foi preparado para essa hora. O corpo de Cristo foi preparado exatamente para aquela hora. Cristo foi o único que poderia não ter morrido, se ele escolhesse não morrer, mas ele nasceu para morrer. O corpo foi preparado para ele morrer, para ele oferecer como propiciação pelos nossos pecados. Literalmente, João Batista era cheio do Espírito Santo. E quando João Batista viu Jesus, o que ele disse? Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Entende? Então João Batista viu o quê? Viu o espiritual. Entende? Ele, de forma espiritual, ele estava falando que aquele dali era o Cordeiro de Deus. Era aquele que Deus estava trazendo ao mundo para tirar o nosso pecado. Então ele diz, né? Holocaustos e ofertas pelo pecado não te agradaste. Ou seja, Deus não se agradava com a morte dos bichinhos. Deus não se agradava com aquelas coisas. Deus não sentia prazer com aquelas coisas. Aquilo era necessário, mas não trazia prazer para Deus. Entende? Deus não se agrada com a morte dos bichos. Então eu disse, aqui estou. No livro está escrito a meu respeito. Ou seja, no Antigo Testamento. No Antigo Testamento estava escrito a respeito de Cristo. Vim para fazer a tua vontade, ó Deus. Vim para fazer a tua vontade, ó Deus. Aí, vamos lá em João 4:34. Disse Jesus, a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e concluir a sua obra. Viu? Era fazer a vontade do Pai e concluir a sua obra. A obra de quem? A obra do Pai. Entende? Olha como as Escrituras, ela responde a ela mesma. Viu? Não sou eu que estou falando, João 34, tá, gente? João 4:34. Aí, aqui no versículo 38, ele diz assim, eu os enviei para colherem o que vocês não cultivaram. Outros o realizaram o trabalho árduo, ou seja, o Antigo Testamento, os profetas, todos aqueles homens de fé, Abraão, todos eles, Isaac e Jacó, eles realizaram o trabalho árduo e vocês vieram a usufruir do trabalho deles. Nós que recebemos o Espírito dentro de nós, enquanto nenhum deles tinha o Espírito dentro deles, eles só tinham o Espírito fora. Entende? E nós recebemos isso. Isso é a graça. Que foi concluída, que veio através de Cristo. Entende? Primeiro ele disse, sacrifícios e ofertas e holocaustos e ofertas pelo pecado não quiseste, nem deles te agradasse.
os quais eram feitos conforme a lei, viu? A lei falava para fazer essas coisas, mas isso não agradava a Deus. Ou seja, a lei não agradava a Deus. Por quê? Porque Deus sabia que o homem caído não podia cumpri-la. Então acrescentou: aqui estou, vim para fazer a tua vontade de novo. Por 2 vezes ele repete isso. Vim para fazer a tua vontade. Ele cancela o primeiro, ou seja, o primeiro concerto, para estabelecer o segundo. Entende? O segundo foi estabelecido porque o primeiro não era perfeito. Tinha falhas, porque dependia de um homem caído e o homem não era capaz de cumprir a lei. As ofertas dos bichinhos não agradavam a Deus. Por quê? Porque eles não podiam trazer salvação. Pelo cumprimento dessa vontade, viu? Pelo cumprimento da vontade de Deus, olha aí, foi da vontade de Deus moer Jesus Cristo. Foi da vontade de Deus oferecer Jesus Cristo para que nós fôssemos salvos. Ou seja, Deus preferiu sentir uma dor terrível para se regozijar com a nossa salvação. Como é que a gente pode tratar isso como fosse coisa sem valor? Como a gente pode tratar isso de uma forma tão de qualquer jeito? Para a gente é gratuito, para a gente é imerecido, mas custou o Filho de Deus, custou a dor de um pai, custou a dor de alguém que é amor. Eu fico imaginando o tamanho de Deus, a dor dele deve ter sido do tamanho dele. Deve ser assim algo sem precedente. Então, exatamente, a gente nem sequer consegue imaginar. Como é que a gente pode desprezar algo assim? Só porque a gente não tem mérito? É muita arrogância, né? É muita prepotência, né? Então, pelo cumprimento dessa vontade, fomos santificados, ou seja, fomos separados do mundo, por meio do sacrifício do corpo de Jesus Cristo, oferecido uma vez por todas. Ou seja, Jesus não vai morrer de novo. Foi de uma vez por todas. É um sacrifício eficaz para sempre. É uma obra perfeitamente consumada, com resultados contínuos. Dia após dia, todo sacerdote apresenta-se e exerce os seus deveres religiosos, repetidamente, e oferece os mesmos sacrifícios que nunca podem remover os pecados. Mas quando esse sacerdote acabou de oferecer para sempre um único sacrifício pelos pecados, assentou-se à direita de Deus. Viu? Quando Jesus concluiu esse sacrifício, quando ele se ofereceu, ele pôde se assentar. Por que ele se assentou? Porque o trabalho de sumo sacerdote dele foi cumprido perfeitamente. Um único sacrifício. Ele pôde se assentar à direita de Deus. Aí você veja, tem alguém que pode tirar Deus, Jesus Cristo, desse lugar? Será que existe alguém? Veja, anos após anos, vez após vez, sacerdotes ofereciam os mesmos sacrifícios porque eles não serviam de nada. Agora, Jesus Cristo, um só, ele conseguiu fazer isso. Eu te pergunto, existe alguém que pode tirar ele de lá? Pode desfazer o que ele fez? Se com um único sacrifício ele conseguiu isso, existe alguém que pode desfazer a obra dele? Será que o que Adão fez, o primeiro Adão, foi maior do que o que Cristo fez? Vocês estão entendendo a seriedade disso? Em alcançar a profundidade do que está escrito aqui? Portanto, não existe pecado que possa ser maior do que essa obra, gente. Não tem como a gente dizer que a gente não consegue deixar de fazer determinadas coisas. Vejam, a fraqueza está na nossa carne, mas o poder está no nosso espírito. E, cara, assim como ninguém pode tirar Jesus Cristo à direita de Deus, ninguém pode tirar a gente porque a gente está nele. Essa troca foi feita em nosso favor, é a troca divina. É o grande plano de Deus. Então, não tem como. Ninguém pode perder a salvação. Se você está em Cristo, acabou, você está em Cristo. Você é nova criatura. Agora, se você está crescendo ou não, aí já é outra coisa. Se você está evoluindo ou não, aí é outra coisa. É porque você não está olhando para a natureza certa. Você está se focando na natureza errada. Mas se você
estiver focando na natureza certa, o crescimento vai vir porque não depende de você. Depende de Cristo. E ele conseguiu terminar e se assentar. O único sacerdote que conseguiu se assentar foi Cristo. E veja, se ele estivesse aqui no mundo, nem sacerdote ele seria, porque ele não vem, né, da tribo de Levi, ele é de Judá. Então, ele não recebeu isso por honra própria, foi Deus quem lhe deu. Porque, né, nós sabemos que ele é, né, o sacerdócio dele vem de Melquisedeque. Continuando. E daí em diante, ele está esperando até que os seus inimigos sejam como estrado dos seus pés. Veja, os pés estão aonde? Não é no corpo? Ou seja, somos nós que vamos fazer isso. Nós somos o corpo de Cristo. Os pés estão no corpo. Entende? Então somos nós, revestidos do poder dele, que iremos colocar Satanás e toda a sua falange no seu devido lugar, que é debaixo dos nossos pés. Amém. Jesus disse isso: eu vos dei poder para pisar serpentes, são filhotes de serpente, e escorpiões. São coisas danosas, venenosas, porque por meio de um único sacrifício ele aperfeiçoou. Veja, ele aperfeiçoou, está no passado, já está no passado. Então, no que concerne a Deus, já foi feito. Então, não adianta a gente estar pedindo para Deus fazer uma coisa que ele já fez. Então, quando a gente ora pedindo a Deus para ele fazer uma coisa que ele já fez, ele deve voltar para a gente e dizer: vem cá, quantas vezes vocês querem que meu filho morra por vocês? Quantas vezes vocês querem pendurar Jesus Cristo na cruz? Será que vocês ainda não entenderam que já foi feito, já foi consumado, já está tudo pronto para vocês? Está tudo ali, ó, em cima da mesa, no banquete. Eu já convidei vocês. Escolham. O que vocês querem? Saúde? Tem. Prosperidade? Tem. Vida familiar? Tem. Está tudo lá preparado. Como é que toma posse disso? Crescendo espiritualmente. Aumentando a luz para diminuir as trevas. Conforme as trevas vão se dissipando, a gente consegue enxergar melhor. A luz traz, né, à tona tudo que está oculto. Então, quanto mais a gente crescer espiritualmente, mais a gente vai saber. Vai saber porque vai saber. Porque a gente tem a mente de Cristo. E a gente não consegue ouvir ainda porque a gente ainda não desbloqueou os nossos poderes. A gente precisa desbloquear os nossos poderes. Está tudo dentro da gente. Então, ele já aperfeiçoou para sempre, ou seja, é uma obra com resultados eternos, tá? É perfeito. É por isso que a Bíblia diz que o sangue de Jesus fala de coisas perfeitas, tá? De coisas muito superiores ao sangue de Abel, tá? É para sempre. Os que estão sendo santificados, estão sendo, ou seja, é um processo, viu? Ele já aperfeiçoou, ou seja, quando a obra de Cristo já foi concluída, mas a santificação é um processo de regeneração. Isso é um processo que leva ao longo da nossa vida. Ou seja, essa é a vitória da luz sobre as trevas. Entende? É esse colocar os inimigos por estrado dos pés que a gente precisa fazer diariamente. Conforme a gente for crescendo, essa santificação vai ocorrendo. Entende? Isso não depende dos nossos esforços, é resultado de vida, é resultado dos frutos. O Espírito Santo também nos testifica, olha, também nos testifica, ou seja, era o Espírito Santo que estava falando aqui. Ele também nos testifica, viu? Ou seja, também, a esse respeito, primeiro ele diz: esta é a aliança que farei com eles. Farei, ou seja, ele está citando aqui o Antigo Testamento. Depois daqueles dias, depois do Pentecostes, depois da morte e ressurreição de Cristo, depois do Pentecostes, sim, ele diz, daqueles dias, diz o Senhor, porei as minhas leis em seu coração, ou seja, depois que ele nos der um novo coração e um novo espírito, ele colocará as nossas leis no nosso, as leis dele no nosso coração e as escreverei em sua mente, na mente do espírito. E acrescenta: dos seus pecados e iniquidades não me lembrarei mais. Então, por que a gente vive lembrando? Por que a gente sempre fica lembrando? Por que tem alguns lugares que ensinam, inclusive, as pessoas ficam lembrando seus pecados? Se Deus nem Deus quer lembrar, para que a gente tem que ficar voltando atrás? Para que a gente tem que ficar cavando igual um cachorro, gente? Deus está dizendo, veja no seu anjo, isso aqui está escrito, ó, é Hebreus 10, eu estou lendo aqui, o versículo
17. E que está escrito em Jeremias 34. Então está escrito no Antigo e no Novo Testamento. Então, se Deus não lembra, por que a gente fica lembrando? Por que a gente tem a tendência de ficar olhando para o passado e lembrando das coisas erradas que a gente já fez há 300 mil anos atrás? Mulher tem muito disso, né, gente? Principalmente quando é casada. Adora, né? Ou tem namorado, né? Adora ficar lembrando que uma coisa que aconteceu lá. Ah, mas lembra aquele... Gente, isso é a alma, gente. Isso é a alma. Fujam da alma. Corram para o espírito. Onde esses pecados foram perdoados, não há mais necessidade de sacrifício por eles. Então, se eles já foram perdoados, a gente deixa eles quietinhos lá, né? E segue vivendo pelo Espírito, né? Que é onde Deus nos quer, né? É nessa dimensão que Deus nos quer. Então, vamos terminando, né? Pois é claro que não é a anjos que ele ajuda, mas aos descendentes de Abraão, ou seja, descendentes pela fé, que somos nós, né? Que descendemos de Cristo. E Cristo é a semente de Abraão, né? Por essa razão, era necessário que ele se tornasse, por essa razão, era necessário que ele se tornasse semelhante a seus irmãos, em todos os aspectos, para se tornar sumo sacerdote, misericordioso e fiel com relação a Deus e fazer propiciação pelos pecados do povo. Viu? O que nós acabamos de ler ali em Hebreus 10. Então, ele recebeu um corpo para ser, né, semelhante a nós em todos os pecados. Ele foi tentado em todos os pecados sem cometer pecado, para que a nossa semelhança ele pudesse se oferecer como nosso substituto perfeito. Por isso que Satanás não teve nada contra Cristo e não pôde manter Cristo lá embaixo. Não pôde continuar acorrentando a alma de Cristo e teve que devolvê-la. E quando o Espírito voltou e resgatou, ele não levou somente Cristo, levou todos que estavam com ele. Todos que receberam as boas novas. Por isso a justiça já foi feita lá embaixo. O julgamento lá embaixo já foi feito. Portanto, todos agora que morrerem e não receberem Jesus, não tem mais salvação. Até o momento de Cristo ir lá para baixo, tinha salvação. Porque o juízo foi feito lá embaixo. Jesus anunciou lá embaixo. A partir do momento que Jesus ressuscitou e subiu e levou cativo o cativeiro e deu dons às pessoas, quem morre agora e não recebe Jesus Cristo não tem mais salvação, tá? Porque a salvação a justiça já foi feita, entendeu? Então recebe em vida. A esperança é para quem está vivo e não para quem está morto. Quem está morto teve a sua chance, entendeu? Lá embaixo. Todos que morreram depois de Cristo tiveram a chance aqui em cima, entendeu? Os que morreram antes de Cristo tiveram a chance lá embaixo. Entendeu? Você entende? Antes de Cristo tiveram a chance lá embaixo. Depois de Cristo tem a chance aqui em cima. Entendeu? Por quê? Porque Deus não é injusto. Entende? Deus não é injusto. Então, quem morre, a alma agora que morre sem Jesus Cristo, ela não tem salvação. A salvação é Cristo. A salvação é Jesus. Tá? A nossa salvação é Jesus. Por isso que aqui no início, né, que a gente leu, né? Veja, lá o que está escrito ali no versículo 3, ó. Como escaparemos se negligenciarmos tão grande salvação? Não tem escapatória. Entende? Se nós negligenciarmos essa salvação que é Jesus Cristo, não tem escapatória. Entende? A salvação ela está disponível enquanto há vida, há esperança. Enquanto há vida, a nem que seja o último fôlego de vida, há esperança. Depois não tem mais, tá bom? O mundo dos mortos, o aprisco o outro aprisco, né, dos mortos, o juízo já foi feito ali, tá? O juízo ainda não foi feito aqui no mundo dos vivos, tá? Então, vai ser, né, no último dia, né? Porque a justiça a gente recebe em vida, tá? Para reinarmos em vida, tá? Então, a justiça a gente recebe aqui, tá? Porque tendo em vista o que ele mesmo sofreu quando tentado, ele é capaz de socorrer aquele que também está sendo tentado. Tá vendo? Aqueles que também estão sendo, ou seja, presentes, estão sendo tentados. Então, ele que nos socorre. Então, todas as vezes que você estiver sendo tentado, você pode correr para Cristo, que ele vai te socorrer. Tá bom? Ele compreende e não vai bater na sua cabeça. Vai ser ovelha rebelde sempre se desviando? Não. Ele não nos trata dessa forma.